Atos, capítulo 5, versículo 29. E mais uma vez eu peço, a você que entrou aqui na nossa live, que dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações. Se você quiser apoiar esse ministério, Minuto com Deus é um ministério independente, irmãos. Eu não estou ligado a nenhuma igreja, o nosso ministério não está ligado a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Nós somos a igreja. Então, se você quiser apoiar o trabalho que eu faço aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal, e na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Amém? Eu fico muito grato pelos irmãos que fazem contribuições, que se tornaram membros do canal, que entenderam o propósito do nosso ministério. Aqui eu não defendo religião, não defendo placa de igreja. Você nunca vai me ver defendendo aqui uma igreja específica. Eu defendo a palavra, eu defendo Cristo. É isso. Se você se sente bem servindo a Cristo em uma determinada denominação, glória a Deus, permaneça aí. Mas eu não vou levantar aqui uma bandeira de placa de igreja, de religião, de partido político, nada disso. Esse não é o meu propósito. Amém? Atos capítulo 5, versículo 29, está escrito assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aqui nesse capítulo 5 do livro de Atos, o que está acontecendo? Pedro e os apóstolos estão sendo perseguidos por pregarem sobre Jesus Cristo. A ordem de Jesus para eles foi: vão e preguem o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. E eles fizeram isso. Eles cumpriram a ordem de Jesus. Mas eles começaram a ser perseguidos por causa disso. E aí, Pedro e os demais apóstolos foram orientados, foram instruídos pelos líderes religiosos a parar de pregar. Os líderes religiosos chegaram para eles e falaram assim: olha, vocês estão proibidos de pregar. Vocês não devem falar mais desse tal de Jesus aí. Mas a resposta de Pedro foi assim, direta. Pedro disse: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aqui, essa fala de Pedro, ela nos deixa uma reflexão, porque nós muitas vezes fomos ensinados na igreja que nós devemos nos submeter às autoridades. Não é verdade? Nós devemos nos submeter às autoridades. Romanos 13 fala bastante sobre isso. Mas aqui, as autoridades estavam dizendo para Pedro e os discípulos não pregarem a palavra. E o que Pedro falou? Olha, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a você. Pedro estava dizendo: eu reconheço a sua autoridade, o seu governo, a legitimidade da sua posição, só que isso aí que você está me pedindo, eu não vou obedecer. Então, isso me leva a pensar que a nossa submissão às autoridades vai até o ponto em que nós não sejamos conduzidos ao pecado pelas autoridades. Eu respeito as autoridades, eu reconheço a legitimidade dos governos estabelecidos, eu creio que Deus é quem instituiu as autoridades,
Mas se uma autoridade quiser me fazer pecar, eu não vou obedecê-la. Se você concorda, diga amém. Se você não concorda, diga aí, eu não concordo, pastor. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão cegos nessa submissão à autoridade que a autoridade está nos levando ao erro. E no nosso interior nós entendemos que aquela atitude é errada, mas fazemos assim mesmo. E eu não estou falando somente em relação a governo, né? Governo federal, estadual, municipal e etc. Eu estou falando muitas vezes na igreja. Às vezes nós fazemos parte de uma comunidade e o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo está nos levando a fazer coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. E nós estamos ali, como se estivéssemos num cabresto, levando aquela orientação, aquela ordem ao pé da letra, sem examinar as Escrituras. Ah, não, porque eu não posso ir contra a autoridade. Se a autoridade estiver levando você a pecar contra Deus, a pecar contra o irmão, a fazer algo que não esteja na Bíblia, você não deve obedecer a essa autoridade. É o que a Bíblia está me dizendo. Se você tem outro entendimento em relação a isso, eu peço que você se expresse aqui nos comentários, diga qual é o seu ponto de vista, vamos dialogar, vamos conversar, né? Isso aqui é uma democracia, então eu respeito o seu ponto de vista, respeito a sua posição, mas vamos conversar a respeito disso, porque esse é o meu entendimento em relação a essa passagem aqui. E me chama a atenção também a coragem dos apóstolos. Quando eles decidem manter a sua fidelidade ao Evangelho, mesmo sob a ameaça de prisão e de morte. Pedro reconhece que a verdadeira obediência deve ser para com Deus, mesmo que isso traga consequências para ele no futuro. Então, essa passagem, ela nos ensina sobre a importância de seguir a Deus com coragem, com firmeza, mesmo quando isso nos coloca em confronto com a sociedade ou mesmo com as autoridades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.